Olá, amigos, muito boa noite. Estamos chegando para mais uma conversa com o presidente, diretamente aqui do Rio de Janeiro. Hoje, dia 4 de maio, são 19 horas e 57 minutos, no Rio de Janeiro, onde se localiza a sede mundial do racionalismo cristão. E teremos como tema de hoje, que vocês escolheram, como obter o controle emocional. É um desafio. Vamos ver o que vocês nos dizem aí através do WhatsApp. O WhatsApp está na tela, é só enviar a sua mensagem dizendo o que você acha, como nós podemos obter o nosso controle emocional. Quais ferramentas ou qual ferramenta nós temos que nos utilizarmos para obtermos esse tão necessário, controle emocional, principalmente nos dias de hoje, nessa situação pandêmica que estamos vivendo. As pessoas ficam muitas vezes desarvoradas, desestruturadas emocionalmente. Então, como é que faz para buscar o autocontrole? Como é que faz para buscar o norte aí das nossas vidas, não é verdade? Bem, tudo isso nós vamos repercutir aqui, as opiniões de vocês, mas depois da limpeza psíquica. Primeiro vamos agora praticar a limpeza psíquica, então pedimos que vocês silenciem os chats aí do YouTube, do Facebook, para que a gente possa se concentrar efetivamente, formar, sim, uma grande corrente vibracional, a fim de que não só nos beneficiemos através do fortalecimento espiritual que obtemos com a limpeza psíquica, mas também possamos formar esta base para as forças superiores. Vamos então à limpeza psíquica. Nos próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo racionalismo cristão, consiste nas irradiações que serão feitas e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se a partir desse instante, desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Com certeza, você se sentirá muito bem como nós nos sentimos também com a limpeza psíquica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco,
vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, acabamos de participar da limpeza psíquica diretamente do estrado da Casa-Chefe e com certeza todos revigorados, todos fortalecidos. Assim podemos começar o nosso conversa com o presidente de hoje e vocês escolheram, né, esse tema, como obter o controle emocional. Portanto, esperamos aí que vocês repercutam aí suas opiniões, suas reflexões sobre esse tema. Bem, as nossas mídias à disposição de vocês, inclusive estamos nesse momento transmitindo tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook esta nossa conversa, mas durante o dia também colocamos mensagens no Instagram, no Twitter e recebemos também indagações, dúvidas através do WhatsApp. E aí vocês têm na tela o número do WhatsApp, que já é bastante conhecido, né? Mais 55 21 99722 7845. E agora vocês podem participar do grupo Racionalista Cristão através de e-mail, onde vocês podem trocar ideias, responder a perguntas que estão sendo formuladas pelos moderadores. E para se inscrever basta enviar um e-mail para inscricão@racionalismocristão.org. Então, sem o tio, sem o cedilha, inscricãogrupo@racionalismocristão.org. As nossas mensagens fortalecedoras, independentemente do final de semana, continuam sendo enviadas às pessoas que estão cadastradas no WhatsApp da rádio. E o WhatsApp vocês já sabem qual é, né? E a mensagem de hoje foi do nosso Humberto Romanelli, grande mestre. E ele diz o seguinte: a Pleiade do astral superior está atenta, tudo faz para amenizar a luta cotidiana dos seres humanos. Como a Terra é um planeta depurador de almas, não pode ser melhor nem pior. Ele é o que é. Tudo o que nele acontece não surpreende nem faz temer as pessoas espiritualmente esclarecidas. Pura realidade, a verdade incontestável, haja vista que o planeta escola é onde as almas, ou como queiram, os espíritos, fazem a sua evolução e, naturalmente, se despem, né, se livram de erros do passado, muitas vezes de várias vivências aqui neste planeta. E como é que se faz isso? Praticando bem. Esta é a melhor forma para evoluir. Não é sofrendo, é praticando o bem, desinteressadamente. Bem, as nossas reuniões públicas estão suspensas até dia 31 de maio, reuniões públicas presenciais em todas as casas racionalistas cristãs. Mas as nossas casas estão realizando as reuniões públicas à distância, ou as reuniões públicas em casa. E assim vocês podem participar através do convite
que a casa que vocês frequentam lhes envie, e aí vocês têm os WhatsApps das casas. Localize. Bom, você pode dar um clique aí, salvar essa tela nesse momento, dar um print na tela, enfim, depende do aparelho que você esteja usando, computador, tablet, smartphone, aqueles que sabem fazer, se não, peça para o neto, peça para o sobrinho, e assim vocês anotam. Nós acrescentamos aí o telefone de Vitória, 027 98852 7510. Foi acrescentado hoje, e assim vocês podem solicitar o convite, aqueles que moram em Vitória, região de Vitória, Vitória e Espírito Santo, né, gente? Podem solicitar o convite para participar das reuniões públicas que estão sendo realizadas segundas, quartas e sextas-feiras à noite. Em geral, das 7 às 7h30 da noite, a maioria das casas estão preferindo esse horário. Ok? Bem, vamos então aqui o nosso tema de hoje, né? Como controlar a nossa parte emocional, né? Como a gente faz isso, né? Que é o tema de hoje, como obter o controle emocional. Bem, eu vou recorrer aqui aos WhatsApps. Muita gente mandou mensagem para a gente aqui, e eu vou então repercutir essas mensagens aqui. A Simone Batista: o que você nos diz, Simone Batista? Como é fácil controlar a parte emocional? Vamos ver. Ela diz aqui: se obtém o controle emocional através dos pensamentos. Olha aí. Todos os dias passamos por vários tipos de emoções. São sentimentos que trazem a satisfação ou a insatisfação, mas fazendo uma boa autorreflexão, absorvendo apenas o que é bom e descartando o que é ruim, conseguimos mais nos controlar. Muito bom. Opinião interessante aqui. Estão servidos uma água fluidificada? Acabou de ser fluidificada. Muito bom. Uma delícia. A gente abrevia, fala água fluídica, né? Não, é água fluidificada. Manuela Choum, do Senegal, com ponderação, moderação e raciocínio. É assim que ela entende que é mais fácil ou se deve controlar a parte emocional, analisando cada situação, dando-lhe somente a importância que merecem e não se afogar em um copo d'água. Muito bom, Manuela, muito bem. O Carlos, lá da Achada de Santo Antônio: coragem, força de vontade, solidariedade, entre outros atributos nobres, são vias de se diminuir o sofrimento no planeta. Cumprimos a nossa parte com aprovação se nos sintonizarmos com a pleiade do astral superior. Muito bem. A Denise São João de Miriti: confesso que nos dias atuais está difícil obter o controle das emoções. É verdade, não está fácil. Acredito que o alinhamento ao noticiário cotidiano e o constante estudo da vida fora da matéria nos livros editados pela Casa-Chefe do Racionais Cristão nos ajudam a encontrar o caminho de obter esse controle. Para mim, tem sido fundamental assistir às reuniões públicas à distância e as conversas com o senhor todos os dias. Muito bom. Segunda a sexta também, né? A gente tem feito aqui as reuniões públicas à distância de segunda a sexta às 16h, hora de Brasília, e às 20h a conversa com presidentes, também de segunda a sexta, às 20h. A Neurizete, ela diz: o controle emocional vem primeiramente do conhecimento de si mesmo como força e matéria, gostei, e da disciplina, do equilíbrio, do domínio próprio, da força de vontade, os quais se complementam para esta finalidade. Muito bom, bem costurada aqui a sua
a sua reflexão. Devemos fazer uso, diz a Fátima Brito da Bélgica, dos nossos atributos espirituais para o controle das emoções. Claro, com o raciocínio lúcido e a vontade forte colocada em ação, a pessoa mantém o controle das emoções sem se deixar perturbar ou desequilibrar psiquicamente. A limpeza psíquica e a leitura das obras, olha mais uma aqui, a leitura das obras, editadas pelo Raciocínio Cristão, são de fundamental importância para mantermos-nos conectados com os campos vibracionais da espiritualidade e nos sentirmos em paz, pois a paz é tudo o que precisamos. Muito bem. A Sônia Rezendes: ter autocontrole é uma tarefa que exige muita determinação para não chutar o balde. Essa é uma expressão brasileira, né? Não sei se os amigos aí do outro lado do mundo conhecem. Chutar o balde é no sentido de perder a paciência, né? Chuta o balde. Afinal, tem coisas que fogem da nossa razão e emocional. É aí que temos que usar nossa disciplina. Levar os pensamentos, fazer as irradiações, depois ser feliz, sorrir, que faz muito bem. Legal. Sorrir é sempre um bom remédio. Como dizia Luiz de Matos, é o bom humor que tem que ser cultivado, né? Não é a gracinha, né? É o bom humor, é diferente. A Rosália, da Filial Santos, diz aqui: controle emocional se adquire com força de vontade e determinação. Cultivar a esperança, o bom humor, olha aí. Ter a certeza de que depois da tempestade sempre vem a bonança. Lendo e relendo as obras do racionalismo cristão e principalmente pondo em prática a limpeza psíquica nos horários recomendados. Um verdadeiro bálsamo para o espírito. Muito bem. A Dirce Fortes. A Dirce Fortes é da Noruega. Olha só, a Noruega conosco aqui. Boa noite. Penso que o controle emocional obtém-se primeiramente através da prática de bons pensamentos. É isso, do domínio próprio e de muita determinação, tendo em conta que os pensamentos antecedem as emoções e sentimentos. Muito bem, gostei. A Mirtes: para se obter o controle das emoções é primordial a educação do pensamento, sim, e da vontade para conhecer e reconhecer seus próprios sentimentos e dominar atitudes, evitando ações desfavoráveis que possam conduzir ao desequilíbrio da mente, que se manifesta pela insônia ou consumismo exacerbado. Mirtes Coelho, conselheiro da FAET. Muito bom. Ricardo mudou a foto aqui, Ricardo da Casa Chefe. Tá tudo nevando aí, né, meu amigo? Como obter o controle emocional? O controle emocional vem da nossa sensibilidade, maior ou menor. Precisamos fortalecer as nossas vontades e pensamentos para termos o tão sonhado controle emocional. E o Homero de São Paulo: o controle emocional é uma habilidade de lidar com os próprios sentimentos. A outra visão. Para obter esse controle, temos que ter equilíbrio entre razão e emoção. Perfeito. A razão excessiva faz com que você se expresse pouco as suas... A razão excessiva faz com que você expresse pouco as suas emoções, absorvendo para si toda a carga emotiva. Muito bem. Gildemara Tenório, de Bombinhas, Santa Catarina. No nosso viver cotidiano, passamos por situações desafiadoras e, quando não temos controle dos nossos atos, podemos ferir ou magoar os semelhantes, ou até termos transtornos de ansiedade. Com os ensinamentos que aprendemos no Raciocínio Cristão, usamos a nossa força de vontade e refletimos sobre o que acontece ao nosso redor. Estamos aprendendo a lidar com as emoções negativas e ganhando autoconfiança para poder dominar os nossos impulsos e controlar nossas ações, para assim podermos tomar atitudes corretas sem perder o controle emocional. Muito bom, estou gostando aqui das reflexões de vocês. Elza Andrade, Barão de Monte Alto, o que diz a dona Elza?
como o fortalecimento e esclarecimento, deve ser com, né? O fortalecimento e o esclarecimento proporcionado pelo Rações Cristãos é que promove juntos de suas normas disciplinares de conduta, que consiste o controle emocional. Fraternal abraço. Muito bem. O que diz a Cel, lá de Lisboa? Cel, conta pra gente aí. Ontem foi o dia da mãe, né? Em Portugal. Aí, então, atrasado aqui, era para ter falado na sexta-feira, mas a gente não lembrou. Então, me desculpem as mães de Portugal e os nossos parabéns a todas as mães que ontem foram homenageadas em Portugal por seus filhos. No domingo que vem é aqui no Brasil, né? Acho que não sei que dia que vai cair aqui, a gente está um pouco perdido aqui no calendário, né? Essa coisa de isolamento social aqui, a gente vai se perdendo. Mas é dia 10. Dia 10, domingo, nós vamos ter aqui o Dia das Mães, aqui no Brasil. Bom, Cel, ela diz o seguinte: o controle emocional obtém-se através do esclarecimento espiritual, conhecendo-se como força e matéria e como parcela inteligente que atua na matéria por meio do pensamento, sentimentos e emoções. Com esse conhecimento, cada ser humano faz todo o esforço para direcionar bem os pensamentos, mantendo equilíbrio psíquico e dominar suas emoções, evitando a todo custo atos impulsivos, respostas impensadas, usar mal o livre-arbítrio para não se arrepender no futuro próximo ou longínquo. Deixo meu voto de boa noite, muita saúde ao nosso presidente e a todos os amigos. Muito obrigado, Céu. Um abraço. Obrigado por sua participação também. Emir Siciliato. Amigos, doutores em controle emocional, boa noite. Está se referindo a quem, Emir? Ele diz aqui: o Carnevale, em sua palestra sábado na Rádio A Razão, disse, era uma gravação, né? Mas muita gente me pediu aí para reproduzir essa palestra. O Carnevale disse, Wilson, a nossa vida aqui é espiritual também, só que materializada. Somos seres emocionais. Para controlar a nossa vida, devemos assumir a responsabilidade sobre nossos atos para não cairmos na armadilha do arrependimento. E ele poderia concluir com esta: você é sua própria casa, então cuide de seu lar, cuidado com quem entra e não varra nenhuma emoção para debaixo do tapete. Muito bom, Emir. Muito obrigado. Dilma Santana: o controle emocional vai exigir do ser a percepção e a criatividade no trato com os outros, estando sempre atento ao descontrole para um pleno desempenho espiritual, pessoal e disciplinar. Muito bem. Aqui de Portugal, o telefone, o número final aqui é 9182, para se acho que é o TEL, pelo menos tem no final, está escrito TEL. Então, TEL, muito obrigado por sua participação. Para se obter o controle emocional é necessário manter a disciplina mental norteada, melhor dizendo, nos princípios da filosofia racionalista cristã e manifestar muita serenidade perante os problemas, como nos aconselha Olga Brandão. Olha só, ele foi buscar a mestra Olga Brandão. A Rose Monteiro de Santos diz: a energia negativa e a raiva desestruturam o equilíbrio, roubam nossa paz interior, deixando-nos vulneráveis às forças negativas, travando iniciativas e prejudicando a saúde física. Uma característica muito comum em pessoas bem-sucedidas é o controle emocional. Verdade, porque sabem ser pacientes e tolerantes em seus relacionamentos profissionais e sociais. Muito bom, parabéns. E que diz o nosso Jorge Ramos: embora nos utilizando de um corpo físico, somos em essência seres espirituais. Dessa forma é natural que algumas aflições e dificuldades sejam próprias da alma, pois é ela a sede e a origem de nossas emoções, que apenas tem no corpo físico sua exteriorização
e não sua matriz. Porém, ao lhes perceber a presença, cabe a cada um de nós utilizarmos dos recursos necessários para obter o controle emocional, diminuindo sua influência até que sejam dissolvidos e eliminados. Todo esforço que empregarmos nesse sentido será investimento na própria saúde espiritual, também amadurecendo para outros embates que virão no processo natural de aprendizado e aperfeiçoamento espiritual. Muito bom, Jorge. Obrigado. Luísa Nunes, José Nunes de Farias, militante da filial de São João de Meriti. Entendo que para obter o controle emocional precisamos, antes de tudo, termos consciência de nossas limitações e vontade firme para superá-las, adotar disciplina no viver, autorreflexão e pautar nossa conduta baseada nos princípios do racionalismo cristão. Muito bom. Alguma pergunta do chat? Vamos lá. O Felipe está nos ajudando aqui. O Roqueiro pergunta se existe encarnação ou reencarnação mal programada. Não, mal programada não. O espírito, quando está em seu mundo de origem, ele está programando, projetando uma vida, inclusive, além dele ter toda a lucidez, né, de um mundo mais diafanizado do que esse em que nós estamos, ele tem também a assistência de espíritos mais evoluídos, mais experientes que ele. Né? Há um congraçamento nesse sentido. Então, olha, não posso atender agora, estão tentando falar aqui conosco, mas infelizmente não é possível atender. Então, o espírito, ele tem sim condições de bem projetar. Agora, quando a sua vinda, quando ele está aqui, aí ele está sujeito a todas as situações próprias de um mundo de escolaridade, tem o seu livre-arbítrio, né, e vai fazer as suas escolhas a cada momento. É lógico que quando nós nos concentramos, quando nós nos serenizamos, vamos dizer assim, nos tranquilizamos, a gente tem muito mais condições de acessar o nosso subconsciente em busca dos nossos projetos, das nossas reais situações que foram pré-estabelecidas para o nosso desenvolvimento espiritual. Daí a importância de termos a autorreflexão diária, de termos serenidade, termos autocontrole, de termos a prática da limpeza psíquica que o racionalismo cristão nos recomenda, nos ensina, a fim de que possamos obter essa condição de olharmos para dentro de nós mesmos. A Maria das Graças pergunta: senhor presidente, gostaria de saber se nessas reuniões virtuais pode presidir militante que estava sem frequentar a filial e foi convidado. Olha, Maria das Graças, aí é uma responsabilidade do presidente, não é? Ele que assume esta responsabilidade e, naturalmente, também é o responsável pela disciplina, não é? Então, a importância de estarmos realizando reuniões com pessoas que ele confie, né? O presidente confie na disciplina de vida daquela pessoa. Daí o fato de nós nos conhecermos é muito importante. O Felipe Carvalho pergunta: o senhor está a acompanhar alguma das reuniões das filiais à distância? Eu tenho recebido muitos convites, mas não tenho acompanhado, mas vou começar a fazer. Eu fico com receio, Felipe, das pessoas ficarem inibidas com a minha presença, ou quererem que eu presida. Não pode, né? A gente já tem aqui as nossas reuniões todos os dias às 4 da tarde, mas não vai, vamos dizer assim, a gente não vai perder
a oportunidade quando houver uma necessidade. Porém, eu fico mesmo com esse receio de as pessoas se inibirem com a minha presença, né? E aí perder um pouco o raciocínio. Bom, mas isso é uma impressão, talvez até errada minha, né? A Luísa Soares pergunta se tem alguma obra racionalista cristã que trata do controle da ansiedade. Olha, todas elas. Eu diria a você que clássicos do racionalismo cristão, volume 5, tem muitos temas, nas obras do Luiz de Souza, nas obras do Caruso Samel, fala de ansiedade, do controle da ansiedade. Então, além, claro, das obras essenciais, falando, nós em geral não usamos nas obras essenciais o termo ansiedade, né? Mas são utilizados outros sinônimos, né? Como você manter o controle das suas emoções, o controle, como é o tema de hoje aqui, né? Quando você controla as suas emoções, você não gera ansiedade, você não... que ansiedade é você querer viver hoje o dia de amanhã, né? E depressão é você ficar vivendo o dia de ontem no dia de hoje. É uma breve e rápida definição aí, mas é mais ou menos isso mesmo. Eu estou vendo aqui que a Dirceia Nunes está conosco, lá de Patrocínio, e ela diz: eu descobri que tenho que exercitar mais o meu equilíbrio emocional em situações pegas de surpresa. É verdade, filha, mas o importante é que você está bem, né? O Nelson de Marília, Nelson Ferreira da Costa, seguindo a disciplina do Rações Cristão, ou seja, o fortalecimento, o esclarecimento e a espiritualização. Assim obtemos o controle emocional. Boa noite a todos. Muito obrigado, Nelson. O Antônio Carlos de Cachoeiro diz: para obtermos o controle emocional, precisamos criar tarefas construtivas nas 24 horas do dia e fazer suas atividades concentrado na produção. Não se envolver em notícias negativas já é um bom começo. Muito bem. O Pedro Danelon: nesses momentos dos quais estamos passando, fica evidente que existam mudanças de hábitos e toda mudança requer muita força de vontade, pois ela por si só causa descontroles emocionais. Então, como obter esse controle? Não basta somente a força de vontade. Assim entra a bússola que o racionalismo cristão nos dá, que são as irradiações, para que se obtenha o perfeito equilíbrio emocional. Muito bom. Bem, vamos então aqui a nossa resposta de hoje sobre o tema. Bem, vamos então à nossa reflexão sobre o tema que vocês escolheram para hoje. Como obter o controle emocional? A necessidade do controle emocional ocupa em nossas pesquisas em conjunto um lugar central. Como administrar as emoções? Constata-se aí um questionamento prático e, ao mesmo tempo, rico em possibilidades. Pelo interesse que de imediato desperta e o sentimento que suscita, estabelece-se a miúde a dificuldade de uma análise mais rigorosa acerca de sua força e profundidade. Oportuna e digna de todo crédito, a ideia de que o controle das emoções e a disposição psíquica inclinada ao autodesenvolvimento constituem valiosíssimos instrumentos para uma experiência de vida plena e feliz. A preocupação e o cuidado com o teor e a qualidade dos pensamentos irradiados exercem um papel preponderante no estudo acerca do controle das emoções. Quais pensamentos devem ser cultivados e acalentados e quais devem ser suprimidos e desconsiderados? Este balanço íntimo possibilitará à pessoa aceder à verdade dos fatos com mais facilidade e segurança e assim implementar em sua vida de maneira eficaz
o gerenciamento de suas emoções. Nessa perspectiva, é válido salientar que o raciocínio como atributo do espírito é reconhecidamente uma das dimensões fundamentais do ser humano, de tal modo que seu exercício, isto é, a operação racional, auxilia consideravelmente o indivíduo na seleção e organização de seus pensamentos, sentimentos e emoções. Com base nestas considerações, a razão desempenha uma função moral de grande importância no que diz respeito à execução dos atos humanos e às articulações no campo mental, como a análise dos pensamentos emitidos, que devem ecoar inequivocamente uma disposição interna à reflexão, ao exame criterioso, ao cultivo das virtudes e à busca pela ampliação do senso moral, pois assim o indivíduo estará exercendo uma forte influência positiva no conjunto das intenções e pensamentos. Estando à margem de qualquer dúvida a estreita ligação entre os pensamentos e as emoções, não se deve ignorar a relação lógica estabelecida por força dessa circunstância entre o controle dos pensamentos, que se alcança com disciplina, método e força de vontade voltada para a prática constante e desinteressada do bem, e a paz de espírito, advinda da serenidade emocional tão almejada pelos seres humanos. As irradiações ligadas aos pensamentos nobres e elevados, consubstanciadas com leituras amenas e instrutivas, realizadas pela pessoa cônscia do valor do trabalho honesto e bem feito, têm, sem dúvida, o poder de neutralizar vícios e alimentar virtudes. Primeiro, do próprio emissor, depois de todos aqueles que tiverem força de vontade para seguir-lhe o exemplo. Note-se que há, na base desse conceito, um tipo de pensamento que nobilita quem o cultiva, que fomenta a reação enérgica de uma pessoa diante do mal que se lhe depara e a quer dominar. Dito pensamento, contudo, pressupõe fortaleza de ânimo, corolário da convicção da vida espiritual e da disposição de viver em profunda serenidade, apesar de todas as circunstâncias crônicas e insidiosas que a vida humana não cessa de oferecer, como destaca sempre o racionalismo cristão. Nesse âmbito, deve-se considerar o grave perigo de alimentar pensamentos materializados e contraproducentes, capazes de formar um invisível campo malfazejo que, em meio à volubilidade das vãs aspirações, imobiliza o ser humano, impedindo-lhe o equilíbrio emocional e a concretização de seus projetos. Surge, então, a disciplina como importante ferramenta na construção do controle emocional. Imagine-se, por exemplo, uma pessoa que, ao se levantar pela manhã, ordene de forma clara e objetiva os atos que pretende desenvolver durante o dia. Tal indivíduo evitaria em muito a possibilidade de descontrole emocional. Por mais que se possa indevidamente argumentar em contrário, fixar horários para as atividades diárias representa liberdade e não imobilidade, pois permite um melhor aproveitamento das energias e êxito na concretização dos projetos. Com efeito, as inquietações absorvidas pelo espírito indisciplinado e afeito a divagações estéreis entorpecem-lhe o desenvolvimento, constituindo um verdadeiro empecilho para a autorrealização do indivíduo. A conduta inteligentemente equilibrada, que lida bem com as emoções, apresentando várias formas comportamentais, sempre harmoniosas e coerentes com o momento e com as circunstâncias,
constitui apenas a exterioridade de uma alma que valoriza e defende ideais elevados e sublimes. Tenha esta referência, amigo e amiga espectadores, como de máxima relevância. Quem deseja controlar suas emoções deve principiar por compreender a importância de se religar aos conteúdos espiritualistas da prática do bem, da empatia, do apreço pelas virtudes e do amor ao próximo, repletos de significados e sabedorias, autênticos sustentáculos de uma vida digna. Àqueles que ainda sentem dificuldades de gerenciar suas emoções, sugerimos que meditem sobre o valor de suas potencialidades e talentos, que não poderão se manifestar positivamente no turbilhão de uma personalidade descontrolada e intranquila. Lembrem-se também de que vocês estão cercados de pessoas, filhos, amigos, parentes, que os amam e consideram. Não os decepcionem. Aprendam a controlar suas emoções e todos os seus relacionamentos tornar-se-ão imensamente mais fecundos. O ânimo de perseverar neste propósito, de corresponder ao amor e à consideração recebida, constitui, antes de tudo, um dever moral. Em alguns dos pontos aqui abordados, insistimos na necessidade da disciplina, pois esta é, ao mesmo tempo, a argamassa e a ferramenta necessária para a edificação de uma vida harmônica. Munidos de tais subsídios, ponhamos mãos à obra, por assim dizer, por toda vez que tivermos de restaurar o edifício de nossas emoções. Dado que não se concretiza nada de útil e bom em meio à desordem, isto é, sem método e disciplina, é importante ater-se ao fato de que, para realizar suas mais sinceras aspirações com segurança e satisfação, não pode o indivíduo desprezar esses valores. Por fim, mas não com menos importância, há que ressaltar que a adesão a uma experiência de vida metódica não significa de modo algum extinção da liberdade, mas representa, antes, o desabrochar da vitalidade, da espontaneidade e da criatividade na vida cotidiana. A busca pelo equilíbrio da mente traduz-se num convite ao respeito próprio e ao respeito ao próximo, atitudes que dão sentido à vida, na medida em que nos comportamos sábia e virtuosamente, evitamos um incontável número de infortúnios. Nosso sincero desejo, amigos, é que reflitam sobre o que dissemos, absorvam e pratiquem os ensinamentos racionalistas cristãos e, acima de tudo, pensem bem para bem viver. Muito obrigado. Gostaram? Bem, aí a nossa reflexão sobre o tema que vocês escolheram para hoje, né? Como obter o controle emocional, e a gente teve que esticar um pouquinho aí para poder passar toda a nossa ideia, mas muitos de vocês também foram nessa nossa linha da disciplina, do respeito, enfim, essa nossa reflexão. Bom, temos aqui mais alguns comentários. A Otília acabou de mandar aqui dizer que, para manter o bom humor e não entrar em uma provocação, muitas vezes temos que usar a força do pensamento bem irradiado, conseguindo assim o controle emocional. Muito bom, Otília, gostei. Julian Galante também está conosco. Quem mais aqui? O Rogério Amaral, lá de Cachoeiras de Macacu,
ele é o presidente da casa, ele disse que a casa comemorou 67 anos de fundação e está agradecendo o grupo de militantes e amigos que têm se dedicado e têm sido unido. Esperamos brevemente comemorarmos juntos esta data com o retorno das nossas reuniões. Muito bem. O que mais? A Sofia Tax, de Cuiabá, ela diz aqui: para mim, o controle emocional se faz melhor se iniciarmos os nossos dias com pensamentos positivos, de modo que sejamos capazes de transpor os obstáculos que vierem a surgir com atitudes valoradas pelo raciocínio lógico e a vontade de vencer. Muito bom. A Glória de Lisboa: obter o autocontrole das nossas emoções é, no meu ponto de vista, um desafio de aprendizagem e construção no dia a dia espiritual. O desenvolvimento da espiritualidade é o caminho. A prática dos atributos espirituais é a alavanca para mantermos o equilíbrio psíquico e assim controlarmos as emoções em todas as situações que nos surjam. Muito bem. Quem mais que opinou aqui? O Jair Andrade, de BH, ele diz aqui: nos dias de hoje está muito difícil se controlar emocionalmente, se conhecendo como força e matéria fica mais fácil. Muito bem, Jair. O Alarico Rezende: manter o controle emocional não é tão simples, mas a partir da maior confiança em si próprio pode ser um ponto de partida para obter maior controle. A emoção tanto surge para coisas positivas como para as negativas. Buscar o equilíbrio do físico com o espiritual não é tão fácil, mas é ponto-chave. O pensamento firme ajuda muito. Muito bom. A Denise, de Montes Claros: nós obtemos o equilíbrio emocional conhecendo a nós mesmos para utilizarmos nossos atributos e faculdades espirituais e termos esse controle das nossas emoções e paz interior. Muito bom. O Oswaldo Cardoso, lá de Vitória, de Volta Redonda, está conosco aqui também. A dona Wanda Pandolfo também está dando boa noite. O Wilson Neves: vamos a mais uma live espiritual. É o nosso home office espiritual aqui, esse programa aqui, viu, Wilson, como você disse. A Ana Cristina, fundamental. O Renato de Luxemburgo também está aqui conosco, dando boa noite. A Olga de São Paulo. A Maria Tereza, da Casa Chefe. Maria Tereza, um abraço aí, um abraço para o Joãozinho. Fazendo relax e meditação, diz a Elizabeth aqui, para obter o controle. E vamos então à orientação de Humberto Rodrigues. Orientação de Humberto Rodrigues. A evolução espiritual ocorre em todos os habitantes do planeta Terra de forma inexorável, mas o amadurecimento espiritual é gradativo. As pessoas crescem em espiritualidade à medida que entendem as diferenças de comportamento que existem entre elas próprias, ao perceberem que pensam e sentem de modo diverso uma das outras. Cada espírito neste mundo de escolaridade tem seu nível de progresso evolutivo. Sendo assim, deve haver compreensão mútua nos relacionamentos humanos. Muitos indivíduos acham que não conseguirão esse amadurecimento espiritual, pois sentem dificuldade para consegui-lo, ou porque não entendem, ou porque acham ser assunto que requer grande preparo intelectual. O estudo da espiritualidade deve fazer parte do cotidiano das pessoas. Procurem analisar o que trazem no âmago para descobrir o porquê da forma como agem perante os problemas que se apresentam, ou para saber por que têm tanta dificuldade em lidar com os desafios da vida. Algumas sentem muito medo quando precisam enfrentar suas agruras, a ponto de fugir delas, cobrindo-se
com a carapuça da covardia, nada querendo conhecer a respeito dos contratempos pelos quais passam ou se fazendo de desentendidas perante eles. A vida é como ela se apresenta, então fica claro que não pode ser vivida como certas pessoas sonham. Os sonhos são construídos pela imaginação fértil, onde as ações movidas por vontade forte inexistem. Os sonhadores acham que o produto de seus devaneios deveria chegar às suas mãos com facilidade. Não teriam problemas a resolver se tudo conseguissem sem qualquer esforço. Mas o mundo real é bem diferente do universo fantasioso em que vivem. Aí se revoltam, se queixam da vida que levam. Mas a vida é assim, cheia de dificuldades, de grandes desafios a serem enfrentados e superados. As diferenças existentes entre as pessoas devem ser compreendidas e toleradas, porque não adianta apontar defeitos nos semelhantes se a própria pessoa não percebe que ela mesma tem imperfeições a corrigir. Os seres humanos estão na Terra para evoluir. Insistimos, não há espírito neste mundo de escolaridade que seja superior ou inferior a outro. Todos têm problemas para resolver, embora as dificuldades sejam bem pequenas para alguns, enquanto para outros se mostram tão grandes. E não adianta fugir dos obstáculos, porque eles se apresentam como desafios a serem vencidos sem covardia. Os indivíduos que se recusam a enfrentar as situações adversas que a vida lhes apresenta acomodam-se com o processo evolutivo que pouco acrescenta à bagagem espiritual. Reflitam sobre os assuntos abordados. Todos estão em pé de igualdade, têm as mesmas oportunidades, estão neste mundo para lapidar seus espíritos, enfrentando as lutas da vida real de cabeça erguida, muita força de vontade para tudo vencer com galhardia. Humberto Rodrigues. Aí está o nosso mestre Humberto Rodrigues, e o tema central desta orientação, embora ele tivesse versado sobre vários aspectos da espiritualidade, mas é a coragem para viver, a coragem para enfrentar as vicissitudes, os problemas, as dificuldades. Então, ele começa falando na evolução espiritual que é inexorável, é algo que acontece para todos. Mas essa evolução, ela é gradativa, ela é lenta, né? O amadurecimento é gradativo. E as pessoas, à medida que crescem na espiritualidade, vão, portanto, compreendendo a si mesmas, né? E os relacionamentos humanos, eles vão oferecendo essa oportunidade para o desenvolvimento. E fala ainda Humberto sobre o estudo, a importância do estudo da espiritualidade. E, portanto, isso faz com que a gente descubra os porquês da vida, como enfrentar os problemas que se nos apresentam à medida que vamos nos espiritualizando, ou seja, não vendo as situações como castigos, como dificuldades intransponíveis, porque não são, e assim colocando os nossos atributos em ação, por certo, nós vamos conseguir vencer as situações. Mas sem sonhos, sem viver de forma sonhadora, né? Ele fala com muita energia sobre essa questão dos seres que ficam devaneando, né? E não conseguem resolver as questões da vida exatamente por viverem de forma sonhadora, de forma a achar que vão conseguir os seus objetivos num passe de mágica, num momento
quiserem. Não. A vida é de trabalho, é de esforço. E o mundo, né, real é muito diferente, como ele diz, daqueles que vivem fantasiosamente, né, as pessoas que não encaram a vida com o seu realismo como de fato é. Portanto, ele insiste para que todos reflitam sobre esses temas que são abordados aqui nesta orientação, mas principalmente a coragem, insisto, que foi para nós aqui o ponto central desta orientação. Bem, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa com o presidente de hoje, segunda-feira, dia 4 de maio. Foi muito bom tê-los conosco aqui, repercutir os temas de vocês. Gostei muito aqui do chat também, vocês trocando ideias aqui no chat, isso é muito bom. E água fluídica, como disseram aí, não é o termo correto, né? O termo correto é água fluidificada, né? Porque nós fluidificamos a água, né? E a água, se fôssemos falar, e às vezes a gente fala, né? Água fluídica, a água não é fluídica, ela é líquida, né? Então por isso que alguém disse, está errado de dizer assim, né? Então, gente, fica o convite aqui para estarmos amanhã novamente juntos, a partir das 16 horas, na reunião pública em casa, né? E todos nós, então, temos hoje uma boa noite, um bom descanso, é o que desejo para todos os amigos que nos acompanharam até agora. Até a volta!